Papo em Dia vai conversar com vocês hoje sobre alguns temas que a gente abordou em episódios passados, mas que foram objetos de dúvida de alguns amigos que me encaminharam alguns pedidos de esclarecimento. Mas antes, você já sabe, vai lá, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos para a gente poder manter sempre o nosso papo equilibrado e de bom senso. Primeira questão é até curiosa, mas eu vou dirimir essa dúvida. Primeiro me perguntaram se eu era bolsonarista. E eu vou dizer para vocês o seguinte: bolsonarismo não é princípio ideológico, não é princípio econômico, não é princípio político. Bolsonarismo não é tese, não é livro acadêmico. Bolsonarismo não é time de futebol, até porque também se fosse eu seria flamenguista, sou flamenguista, então não adiantaria de nada. Ser bolsonarista é apenas concordar e compartilhar atitudes de uma pessoa que hoje ocupa o maior cargo do Brasil, público do executivo, mas que se comporta de forma lamentável, sendo sempre mal educado, uma pessoa que não apresenta sinal inteligível, educação, postura, não respeita a liturgia do cargo, não respeita as pessoas, está sendo considerado e está sendo inclusive denunciado no Tribunal Penal Internacional por genocídio contra os povos indígenas e por má gestão durante o período pandêmico, e isso é um assunto que nós vamos abordar no próximo episódio, até porque a ida patrocinada por ele, do filho dele, de uma comissão a Israel, faz parte de um acordo justamente com o governo israelense, que também está sendo denunciado por prática de genocídio e de crimes de guerra contra os palestinos na faixa de Gaza desde 2014. Então isso tudo faz parte de um acordo a proteger um ao outro. Mas isso vai ser assunto para um novo episódio. Mas enquanto isso eu quero dizer aos senhores que eu não sou bolsonarista, porque bolsonarista não é princípio ideológico, político nem econômico. E eu não compartilho das ideias e da prática desse senhor que hoje ocupa a presidência da República do Brasil. Por outro lado, isso não significa dizer que eu seja petista. Até porque o PT, para mim, não pertence, não ocupa lugar na esquerda e no pensamento ideológico de esquerda do Brasil, nem de lugar nenhum do mundo. O PT, ele é um partido que tem uma prática de governo neoliberal, se for falarmos de economia, sobrepesado por uma pauta social. Essa pauta social que o PT pretensamente tem de forma a cobertar ou escamotear os seus erros e ser um sustentáculo da sua forma de poder, não é ser de esquerda. Não representa o meu pensamento ideológico para a diminuição da miséria e da desigualdade social. Não representa as lutas trabalhistas. Portanto, eu não sou adepto nem do Bolsonaro, como eu também não sou partidário do Lula, nunca fui, até porque o Lula também não é isso que hoje, através de um produto de marketing mídia feito pelo Duda Mendonça, quiseram tornar. Isso aí é outro papo, é outra discussão, e eu quero o meu canal mantendo-se sempre neutro nessa questão entre essas duas partes, porque a intenção do canal é opinar sobre fatos da sociedade de forma neutra, de forma equilibrada, e procurar expor suas opiniões políticas, econômicas e sociais dentro de pensamentos que se sustentam e se baseiam em pensadores filosóficos, em pessoas que participam da sociedade de forma prática, mas propositiva. Bolsonaro e PT até hoje não disseram ao Brasil que vieram. As pessoas querem inventar uma história, mas a história e a verdade, elas sempre irão aparecer, mais cedo ou mais tarde. Isso aí é claro, é límpido, e para mim, como historiador, não tenho dúvida de que a verdadeira história acabará sendo contada, talvez não hoje, mas daqui a 5 anos, 10 anos, quem sabe 50 ou 100 anos, tudo isso é muito pouco dentro do que nós chamamos de período histórico. Passado isso, quero dizer aos senhores que a ministra Carmen Lúcia, ao mudar o seu voto, ela foi extremamente infeliz, não porque eu tenha mudado seu voto, mas porque mudou o seu voto de acordo com conveniências escusas. Não se baseia o voto dela, eu li a íntegra do voto, não se baseia em nada legalista, juridicamente, fato novo ou coisa que tenha alguma relevância. Simplesmente ela mudou o voto.
E isso faz essa adesão na segunda turma, não porque tenha beneficiado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas faz com que isso seja um precedente para que novas ações revisionais, novas arguições de suspeição contra o ex-ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro sejam pleiteadas e arguídas no Supremo Tribunal Federal, que terá que dá-las, terá que aceitá-las, de forma que está correndo o risco o Brasil de ter toda a Operação Lava Jato, que foi o único princípio investigativo de moralidade contra a corrupção pública, e de forma a repatriar o dinheiro todo que foi roubado por dezenas e dezenas e centenas de pessoas que confessaram, que fizeram acordos de delação, que denunciaram, que acusaram. Essas pessoas estão todas sujeitas a ficarem livres. E, mais grave, se as sentenças forem tornadas nulas, o dinheiro que o governo recuperou através da Operação Lava Jato terá que ser devolvido a esses senhores pulhas, canalhas que roubaram o nosso país. Essa foi a decisão da ministra Carmen Lúcia, da segunda turma, esse pilar da moralidade pública, que é composta por ela, que é uma idiota, me desculpem o termo, porque é uma pessoa que vai e acompanha sempre duas pessoas que são um câncer no Brasil, na minha opinião, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O Edson Fachin é uma pessoa que eu não sei o que também faz ali, porque nunca foi juiz, nunca foi advogado de notório saber, aliás, pouquíssimo conhecido no meio do eixo Rio de São Paulo, e agora ainda são acompanhados dessa suprema inteligência chamada Nuno Marques, que o Bolsonaro lá colocou. E também eu acho que essa altura do campeonato, nem o Bolsonaro sabe por que fez isso, para que esse senhor serve. Enfim, essa foi a decisão que ocorreu, e eu vou fazer um episódio para falar sobre as questões políticas que advêm dessa decisão. Uma outra dúvida que me perguntaram foi sobre essa questão do feriadão agora, em razão do Covid. Bom, isso aí eu acho que não tem uma logística, eu acho que tudo aqui no Brasil ocorre através de um improviso. Eu acho que isso não é combinado, não é tratado, não é conversado e dialogado com as entidades civis, com a sociedade. Simplesmente alguém apareceu com essa ideia de antecipar o feriadão lá em São Paulo, aqui no Rio se copia, os prefeitos são uns a favor, outros contra, não tem um diálogo. Logo, no Brasil, como tudo é feito de uma forma atabalhoada, improvisada, sem preocupação com gestão pública, sem preocupação com o povo que está sofrendo com essa Covid, em muitos hospitais públicos no Brasil, sem leito, sem preocupação das autoridades, que só vivem falando que não tem dinheiro para auxílio, para compra de remédio, ficam brigando pela vacina, mas o povo está sofrendo. Eu tenho diversos amigos, diversas pessoas internadas, familiares desesperados, me procurando, eu que não sou deputado, eu não sou vereador, eu sou um simples professor de história e também advogado, me procuram para ajudá-los, e eu procuro dentro do meu conhecimento, da minha possibilidade de ajudar. Mas estamos todos sofrendo muito por falta de um governo, seja federal, estadual, municipal, que se preocupe, que tenha correção e que se cerquem de pessoas qualificadas. O Brasil está sofrendo. Enquanto os executivos trabalham dessa forma e os legislativos trabalham corporativamente, de forma a se privilegiar e se sucederem na corrupção e nos negócios públicos, quem manda no país é esse Supremo Tribunal Federal, que nós temos e que eu lamento. Meus amigos, um beijo no coração, saúde para todos, se cuidem, se protejam, paz e bem.